Bom, gente, mais uma questão aqui a XP resolve, né? Temos aqui uma questão do Enem de 2020. E vamos aqui tecer comentários. Quem está falando aqui para vocês é a professora Milena, né? A professora de Biologia. E uma coisa interessante nessa prova do Enem 2020, né? Da modalidade LEDO. Ela fala sobre eutrofização. E nesse mesmo ano de aplicação da prova, também caiu outra questão sobre eutrofização, certo? Então vamos lá, o que é que o texto está pedindo a gente, ó. Apesar da reconhecida importância de se manter a qualidade da água para uso pelas comunidades aquáticas, na prática o que se verifica, gente, são inúmeras descargas industriais, descargas urbanas e descargas domésticas de quê? De efluentes potencialmente causadores de poluição nos cursos d'água. Uma das consequências dessas descargas, veja só, é o aparecimento de quê, minha gente? Do fenômeno de eutrofização ou eutroficação. O que é que o comando quer? A consequência desse fenômeno. Então, o que é o fenômeno de eutrofização, gente? A eutrofização é um processo que está relacionado com o aumento de quê? De certos nutrientes na água. Nutrientes esses, minha gente, que vão disparar um boom, né, uma explosão demográfica de quem? De algas que compõem o fitoplâncton. Dentre esses nutrientes, nós vamos destacar os nitratos, certo? E vamos destacar também os fosfatos. Então, compostos ricos em nitrogênio e fósforo são os maiores vilões para a eutrofização. E de onde é que pode vir isso? Ele já deu uma dica aqui, ó. Descargas industriais, urbanas e domésticas. Ou seja, gente, esgoto. Então, esgoto seria, né, um agente poluidor. E um outro agente poluidor seria o uso de quê? O uso, né, de maneira irresponsável, de maneira exagerada, de fertilizantes na agricultura. Então, com o aumento disso aqui, desses nutrientes, o que nós vamos ter como efeito? Uma proliferação fora do normal de quem? De algas, tá? Principalmente as algas que compõem o fitoplâncton. Ah, Milena, mas se essas algas proliferarem, isso não é bom não? Porque aí a gente vai ter o quê? Mais produtores, isso vai servir de alimento para os consumidores, né? Não seria um efeito benéfico? Não, gente. A gente tem que entender aqui que essa proliferação ela é excessiva. Então, essa proliferação excessiva, tudo que é exagerado, né? Tudo que é desequilibrado é prejuízo. Então, essa proliferação excessiva dessas algas vão acabar dificultando o quê, gente? Prejudicando prejuízo na entrada de luz. Então, como é que a luz solar ela vai adentrar um território desse, né? Se tem muitas algas aqui na superfície. Então, as algas que estiverem mais embaixo, elas não vão conseguir captar essa luz, o que vai, por conseguinte, prejudicar o quê, pessoal? A atividade fotossintética, certo? Então, prejuízo na entrada de luz,
vai provocar redução na taxa fotossintética de quem? Dessas algas. Principalmente de que algas? Das algas que se encontram nas camadas mais, inferiores. Reduzindo a fotossíntese, o que a gente vai ter? Primeiro que a gente vai ter que pensar o seguinte, as algas que estão super proliferadas naquele território, elas vão começar a brigar. Elas vão entrar na disputa, certo? E como eu acabei de dizer, aquelas que têm menor capacidade de captação de luz, elas não vão conseguir absorver a luz para fazer a fotossíntese. Então, essas bichinhas aqui, vão acabar morrendo. Então, a morte por 2 caminhos. A morte porque há uma redução da taxa fotossintética e também a morte porque vai haver o quê? Competição. Beleza? E aí vamos pensar, não tem alga morrendo? Tem alga morrendo. Gente, para decompor essas algas, eu vou chamar quem? Eu vou chamar bactérias, eu vou chamar fungos. Então, vai aumentar com isso a atividade decompositora de quem? De bactérias e fungos que sejam aeróbios, ou seja, de seres que consomem oxigênio. Cara, eu já tendo uma redução da fotossíntese, eu já vou ter por natureza também, uma redução de O2. Então, veja, eu vou ter uma redução de O2, porque baixou a fotossíntese, e vou ter uma redução de O2 dissolvido na água, porque tem esses micro-organismos aqui, decompondo a galera que morreu. Então, por essas 2 vias, essa redução de oxigênio vai provocar o quê? Isso aqui vai deflagrar a morte de seres aeróbios. Aí você vai pensar em quem? Vai ter peixe morrendo aí, certo? Essa morte de seres aeróbios, certo? Vai levar aqui, a um ciclo vicioso, compreende? Porque se tem gente morrendo, vai ter mais atividade decompositora. E como já disse, essa decomposição ela é sobretudo de maneira aeróbia. Então, turma, além dessa morte, eu vou ter o quê? Um comprometimento na cadeia alimentar, certo? Já vou ter aqui uma redução da biodiversidade, nesse território. E vou ter, com essa redução aqui, adivinha só quem se beneficia? A galera que não precisa de oxigênio. Eu vou ter a proliferação de seres ditos anaeróbios, certo? E vou ter também, nesse processo aqui, a liberação de gases tóxicos. Tudo bem? Então, tudo isso aqui como consequência dessa redução da taxa de oxigênio. Beleza? E aí ele pergunta justamente essa consequência, Aí vamos lá. Letra A, aumento da quantidade de matéria orgânica. Opa, pode ser, Aumento da quantidade de esgotos aqui, tá vendo? Esses esgotos, pensa aqui, esgoto doméstico, Tem muita matéria orgânica ali que vai se dissipar no corpo d'água. Então, a letra A pode ser? Pode ser. Vamos ver. Aumento da penetração da luz solar na coluna d'água. Acabei de dizer o quê? Que vai haver um prejuízo na entrada de luz. Então, letra B está fora. Letra C. Um aumento da biodiversidade nos sistemas aquáticos. Acabei de dizer que diminui a biodiversidade. Não vai ter gente morrendo aqui nesse território? Letra D. Diminuição da coloração da água? Não.
Essas algas, quando se proliferam, elas formam na camada superficial uma coloração, uma mancha, né? Por exemplo, no fenômeno da maré vermelha, forma aquela mancha avermelhada, né? Aquela mancha meio terracota. Por quê? Porque a população ali que prolifera é um grupo de algas pirrófitas, né? Algas vermelhas chamadas dinoflagelados. Eu posso ter, por exemplo, um aumento, né? Uma proliferação excessiva de algas verdes, certo? E aí fica aquela mancha verde na água. Então não vai diminuir a coloração, vai aumentar. A água vai ficar mais escura, né? Mais turva. Letra E, diminuição da turbidez. O que é turbidez, gente? Deixa eu anotar aqui, ó. Turbidez, ela é uma medida de resistência da água a quê? A passagem de luz. Eu não acabei de dizer que a luz vai ter prejuízo de entrar? Por quê? Porque essa turbidez vai aumentar, tá? A turbidez ela é provocada pelo quê? Ela é provocada por partículas em suspensão, né? Partículas que estão flutuando na água. Então, inclusive, é um parâmetro que é muito utilizado, né? Para avaliar, gente, a qualidade da água. Então, essa turbidez, ela aumenta, essa resistência à passagem de luz pela água, né? Que está com uma coloração mais escura, mais turva, ela vai aumentar e não diminuir, tá? Então, dentro desse cenário, o gabarito dessa questão é a letra A.